Dilemas, episódio 97. Obrigado por estar aqui mais uma quinta-feira com a gente. Se você tem um dilema, pode ter certeza que ele não é só seu, então escreva pra gente contando, porque a gente adora esse job aqui de debater esses dilemas. E é super fácil, você manda um e-mail para pedro@redeamparo.com.br E também para luabarros@redeamparo.com.br. Muita alegria receber mais um dilema hoje. O que é que você trouxe aí, Luanda? Já quer antecipar alguma coisa antes do Caborge soltar a vinheta, não? Dilema de uma mãe e de uma filha. Eita. Então é isso? É então isso. Vamos começar. Caborge, meu amigo, solta a vinheta, por favor. Dilema vem do latim. São duas premissas, pontos de vista contrários. E aí, ao ceder ou negar uma delas, se chega a um novo lugar. Um problema Que é um confronto entre duas soluções. No dicionário hipster, Treta. Situações embaraçosas. Dilema é um problema a ser resolvido, ou não. a ser entendido. Putz, discordo. Então temos um dilema. Bem-vindas e bem-vindos. Esse é o Dilemas. Podcast com Lua Barros E Pedro Fonseca. Segura. Vai lá. Queridos, tudo bem? Tudo. Dilema bom é dilema direto, né? Já diria Lua. Então segue o fio. Minha mãe e eu temos tido conflitos em relação a como tenho escolhido viver minha relação amorosa recentemente. Sou nova, ainda estudante, vivo com minha mãe e tenho medo do quanto os impasses em relação ao meu namoro podem desgastar a nossa relação. Nesse último ano, nossa relação já sofreu vários baques e reconstruções. Comecei a trabalhar, tenho algum dinheiro meu e vemos os papéis mudando e se transformando constantemente. Estou na casa dela por conta da pandemia, mas na verdade faço faculdade em outro estado. E é lá que minha vida acadêmica e mais adulta me espera. Ela tem medo que eu esteja me envolvendo e me entregando demais para essa relação e teme pela minha partida. Eu e ela temos nossas divergências em relação ao que namoro significa. Talvez geracional, talvez pessoal, mas fato é que temos. Me entristece muito saber que viver meu namoro da forma que acredito e que quero viver significa perder, entre aspas, minha mãe. Mas não parece existir um meio termo. E nesse momento, tenho medo que a busca por esse meio termo se alongue e desgaste ainda mais nossa relação. Dessa forma, trago meu dilema, 2 pontos. Como fazer para equilibrar aquilo que sua mãe acha ser o melhor para você e aquilo que você está disposta a arriscar pelas suas vontades? Como a gente aprende a avaliar os pitacos maternos, pegar aquilo que nos serve, seja o todo, só uma parte ou até mesmo nada, e partir para sustentar as nossas escolhas? E mais, como fazer isso sem machucar tanto minha mãe e nossa relação? Peço um momento só para dizer que minha mãe e eu somos parceiras. Já passamos por muitas coisas juntas e ela é tudo que eu acho de bonito no mundo. Tenho respeito, admiração, carinho, amor e muita gratidão por viver essa vida ao lado dela. E sinto que entre altos e baixos que a vida oferece, nós temos nos virado muito bem. Quero poder contar com ela e para ela tudo que a vida vier a me oferecer. E não quero jamais que pareça que estou pronta para viver um mundo em que ela não fala comigo sobre a vida. Mas nesse instante quero viver meu namoro da forma como acredito. Estou louca e inconsequente ou sou jovem? Como saber quando a gente já aguenta a porrada de sustentar nossas decisões? Espero muito que vocês resolvam discutir sem roteiros esse dilema, com muito carinho, uma Valentininha. Em setembro, na Rede Amparo, Filhas da Mãe, com Lua Barros e Renata Malhoca. É uma série, não é um curso, é uma série sobre as relações de filho e mãe. Esse foi o Dilemas 97. Né? Achei como isso dialoga. Valentininha, semana passada, a gente gravou aqui em Brasília essa série, que é uma série em audiovisual, e que Lua e Renata Malhoca, não sei se você a conhece. Se não a conhece, fica aqui a indicação. @conto de vista. No Instagram. Então, veja, engraçado que semana passada a gente gravou essa série aqui em Brasília, né? A gente teve esse prazer de ter Renata e a família dela aqui em Brasília. E Renata e Lua gravaram.
E, cara, Lua foi lendo o seu e-mail dizendo assim, menino, mas tá tudo lá, rapaz, dessa relação aí, exatamente nesse momento de vida e tal, tal, tal. Achei super bonito, então acho que hoje a gente vai falar um bocado aqui. Eu queria começar com a assinatura do e-mail dela. Mas, rapaz, te pegou também isso, foi? Oh, Ela assina uma Valentininha. pois é, Vamos falar sobre isso? vamos falar sobre isso. Diz muito, né? Porque diz muito, porque uma Valentininha é uma pessoa pequena, é uma criança pequena. Não, Diminutivo, no não é, diminutivo, né? exato, não é necessariamente uma mulher ainda, não é uma Valentina, Não, não é uma adulta. não Né, é uma que chega... adulta. Não, Então não é. eu acho que isso diz muito sobre como essa Valentina se percebe. Oh, rapaz, ó. Então eu acho que esse é o ponto 1 dessa nossa conversa aqui, Valentina. Por que que você assinou Valentininha? Quão pequena você se vê diante dessa relação com essa mãe? Quão menina você ainda se vê diante dessa relação? E aí parece que a gente está escalando o seu dilema de baixo para cima, né? Começando pela assinatura. Justamente o que antecede isso é quando você coloca a admiração que você sente por essa mãe e o tamanho que você dá a ela, o tamanho simbólico que você dá a essa mãe. E, e, e que nessa idade que você está é super natural, né? Que é a fase de eu não sei. Você falou da distância da sua faculdade, dessa vida adulta que te chama. Olha isso. Lá A ela é minha adulta, aqui Exatamente, não. aqui não. Então, como é que a gente é adulto lá e não é aqui? Que lugar é esse dentro da casa da sua mãe que você encolhe, diminui? Não se sente tão adulta quando se sente lá fora. O que é que separa essas duas coisas? É a liberdade? É a sua autonomia? São os desafios? O que é que te engrandece do lado de lá e o que é que te apequena do lado de cá? Como juntar esses dois mundos? Que papel tem essa mãe? Ela tá ouvindo? Chama ela. Oi, dona mãe da Valentina, tudo bem? Aqui é o P, eu tô aqui com a Lua no closet gravando dilemas. A gente tá falando um pouco sobre o dilema de vocês. Na verdade, o dilema da sua filha. Mas talvez seja seu também, dona Valentina. Eu, eu queria dizer que eu me identifico com essa Valentina. Conte mais. De ser filha dessa mãe para quem a gente olha com tanto amor, com tanta admiração, e como é difícil deslocar essa mãe de lugar. Como é difícil crescer mesmo diante dessa mãe, né? E aí tem um período da vida que é a bendita da adolescência, que serve justamente para a gente romper com isso, né? Para a gente se rebelar, a gente se libertar, a gente reconfigurar, porque a adolescência é esse momento onde eu estou transitando, saindo da infância, indo para a vida adulta. E quando essa rebelião, ela não precisa acontecer, porque essa mãe é muito compreensiva, essa mãe dialoga muito, essa mãe acolhe muito, a gente acha que a gente não vai precisar romper, não vai precisar desfazer essa imagem. E isso não é verdade. A gente precisa, em algum momento da vida, tirar essa mãe desse altar. E não é porque ela é santa, é porque ela é muito massa. E, porra, a gente olha para o lado, as relações entre mãe e filha são tão ruins, são tão feias. Ninguém tem isso que eu tenho com a minha mãe. Como é que eu vou abrir mão disso? Né? É. Mas é o processo de individuação que chega para todo mundo. Sim. E chega num campo elástico de idade. Né? Sim. O entendimento dessa travessia da adolescência para a idade adulta, ele não tem um marco de idade, assim, agora, a partir daqui você é adulta, né? É uma transição comportamental. Como é que eu me coloco diante do mundo, como é que eu me coloco diante dessa relação familiar, desses espaços, o lado de fora. Né? Na adolescência acontece isso, né? Vou lá com os meus amigos e minhas amigas. Tem essa... Estou indo para... Você lembra qual foi o primeiro show que você foi sozinha? Sozinha que eu digo somente com suas amigas, sem nenhum adulto perto.
O primeiro show que eu fui sozinha não foi sozinha, foi com minha mãe. Olha, tá vendo aí? Então não foi sozinha. Estamos perguntando sozinha. Porque é isso. E aí sua mãe era parceira até pra ir pro show. Show da banda Cheiro de Amor. Então, olha como... Vai sacudir, vai abalar. Adoro. Eu acho que o Spotify vai derrubar essa parte. Bom, então, Valentina, eu não vou conseguir te chamar de Valentininha, não. Então, Valentina, tem um negócio aí que é como enxergar esse seu processo de transição. Porque se você coloca a responsabilidade no mundo lá fora, o mundo de dentro nunca vai te enxergar nesse mundo lá fora. Então, assim, você pergunta, né? Como é que eu faço isso sem magoar minha mãe? A gente não consegue medir com que atitude sua ela vai se magoar, ou ela vai ficar com raiva, ou ela vai se entristecer. A gente não consegue colocar isso num papel, né? Pode ser que seja através dessa sua relação amorosa que você vive, mas pode ser simplesmente por essa distância geográfica que vai se estabelecer quando você estiver na faculdade, e ela vai dizer assim, caramba, você não está mais aqui comigo, talvez isso deixe ela magoada. Então a gente não tem como prever isso. O que a gente pode intuir é que talvez, e aí é só uma intuição, talvez nos diálogos entre vocês, e é um diálogo que eu estou vendo que é um diálogo que se põe muito aberto, muito de parceria, né? Talvez ainda não tenha chegado o ponto de você ter colocado para sua mãe que você vai errar. Vai errar na escolha de uma relação, vai errar na escolha de um emprego, pode errar na escolha da sua faculdade, descobrir daqui a 3 anos que não é nada disso que você queria. Mãe, eu vou errar. Vai fazer parte da minha história errar também. Mesmo com você ao meu lado até o fim da vida, eu não vou acertar sempre. E se libertar do acerto e se entregar para os erros possíveis é viver a liberdade, viver a autonomia e arcar com a responsabilidade que a gente tem sobre o que a gente constrói, o que a gente escolhe ser, quem a gente escolhe ser. O que é o mundo ideal nesse processo de transição, né? É essa mãe, esse pai, essas pessoas que nos cuidam, autorizarem esse erro. Mas, às vezes, é muito difícil para esse pai e para essa mãe fazerem isso. Ainda Doloroso, mais né? doloroso, ainda mais para essa mãe que aparentemente tem uma relação com essa filha, desse lugar de muita proximidade, de muita parceria. Então, é assim, Valentina, estou te falando do fundo do meu coração. Às vezes a gente acha que cabe a nós honrarmos essa relação com a nossa perfeição. Que idealização brutal, né? É assim, já que ela se dedicou tanto, já que ela abriu tanto mão de tantas coisas, já que ela sofreu, enfim, não sabemos qual é a história da sua mãe, mas estou falando muito estou falando de mim, na verdade. Essa missão que a gente assume pra gente de ser a filha que dá certo por conta dessa mãe. E ter compromisso exclusivamente com o acerto. Exato. Como forma de retribuição, né? Exato. Que mãe legal eu tenho. Não vou errar com ela. Então, o que ela está me dizendo ganha uma importância tão grande na minha vida que deixa de ser a tentativa dela de cuidar, né? De cuidar e tal, e vira quase que uma ordem, uma obrigação. Preciso cumprir essa ordem, né? A gente não sabe aqui se essa mãe dessa Valentina encontrou um parceiro. Aparentemente são elas duas, né? E aí essa relação ela ganha uma outra camada de complexidade, que é, para essa mãe, essa filha, num lugar muito sutil, muito escondidinho, de alguma forma, de fato, deve a ela. Sim. Né? Acontece o que eu chamo de consórcio emocional entre pai e filho, entre mãe e filha. Que não está dito, ela não cobra exatamente, mas a gente ouve essa voz de cobrança internamente. E aí, cabe a nós, já que essa permissão para errar, essa permissão para voar não vem dessa mãe, né, que olha para essa filha também, se orgulha muito dessa relação e não entende, não vê os pesos que ela coloca nessa filha, cabe a nós batermos nossas asas e enfrentarmos esse descontentamento, essa tristeza. E a gente vai precisar confiar no que está colocado até aqui, como vínculo, como relação, como afeto. A gente vai precisar, não tem outra alternativa senão a gente confiar que isso vai sustentar escolhas que não são escolhas do agrado dessa mãe.
Sim. Você falou desse consórcio emocional, né, que a gente vai criando com mãe e pai e nas relações entre filhas e filhos e os adultos nas relações familiares. E me veio uma coisa que é isso que você trouxe agora dessa cobrança que não é verbalizada. Que é assim, você, Valentina, se sente cobrada pelo visto, né? Para atender às expectativas dessa mãe. Algumas coisas são verbalizadas aí, provavelmente, no que diz respeito à sua relação amorosa, ao fato de você estudar em outro lugar. Isso, talvez algumas coisas sejam verbalizadas. Mas provavelmente você traga aí uma carga ainda maior, que é dessa cobrança que não é feita, não é falada. E aí, hoje de manhã, veja bem, numa conversa aqui de café da manhã, amor, você me falou uma frase, que eu não sei se eu vou reproduzir ela direito, mas que é: se você não me fala, eu não sei. É essa a frase? É. A frase é sua. A gente, para contextualizar, eu estava comentando com o Lua sobre a minha expectativa em relação a uma determinada pessoa que é próxima da gente. Eu disse, poxa, mas não vejo esse movimento dessa pessoa e tal. Eu disse, mas você já falou isso para ela? Ela disse, não. Meu medo de ficar cobrando, de criar uma expectativa de dizer, não, a pessoa vai entender. Não. Olha, minha gente, essa daí tem que ser uma camiseta, Mais né? uma Dilemas T-shirt. O que você não me diz, eu não sei. Não é óbvio, o óbvio não existe, É. né? E sabe o que eu pensei, amor? Que tem muito da própria, diante dessa reverência à mãe, tem da Valentina um exercício imaginativo do que ela espera da filha. Total. E que é muito radical isso. Porque você começa a imaginar que determinadas atitudes suas, ou gestos, ou movimentações, vão agredir, vão magoar, vão tirar essa mãe desse lugar e tal. Isso foi conversado para as expectativas ficarem alinhadas, né? Sua mãe está consciente de que quando suas asas começarem a bater, seja para essa distância que você vai estar dela, é outro estado? É outro estado, né? Não sei. Noutra cidade, outro estado, eu não lembro agora no e-mail, mas nessa faculdade fica longe dessa casa dessa mãe e tal. Vocês já começaram a conversar e dialogar sobre o que é essa distância geográfica, o não convívio, a manutenção do vínculo que vocês têm como mãe e filha, apesar dessa distância? Será que é uma conversa diante do seu namoro com o Enzo, do entendimento que Ou Valentina, né? Ela não fala ela se não é um fala Enzo se é ou um uma Enzo ou uma Valentina. Valentina, mas será que há uma conversa entre você e sua mãe para entender que esse seu amor por esse Enzo não subtrai o amor que você sente por ela? Que Eita, você não está Valentina. traindo a sua mãe? Isso é uma questão, porque quando a mãe ela coloca empecilhos, impeditivos ou questões em relação a esse namoro, talvez seja uma conversa não colocada na mesa, né? Uma carta não colocada na mesa sobre o que essa mãe está sentindo, né? Talvez seja o primeiro namoro sério É. dessa filha e essa mãe esteja com medo de perder esse lugar. Isso é legítimo, mas isso não é sustentável, porque mãe não compete com o marido ou com marida, com esposa, né? É. Não estão colocados, não são amores que ocupam o mesmo lugar. Não é sobre mais ou menos, mas é sobre diferente. Eu queria contar uma coisa, Valentina, que é eu, filha dessa mãe, muito grande, muito especial, muito amorosa, muito minha referência, minha principal referência até hoje. Eu precisei casar escondida para conseguir me desidentificar dessa mãe. Traí minha sogra, gente. Pedro é uma grande história de amor. Não sei se você volta a alguns dilemas, que acho que a gente já contou essa história aqui. Mas, no nosso reencontro, eu já mini adulta, trabalhando, independente financeiramente, morava na casa da minha mãe. E minha mãe foi passar um tempo fora do país, porque ela precisava melhorar o inglês dela, que ela queria fazer um doutorado fora. E aí ela foi passar uma temporada de 3 meses em Nova York estudando e eu casei. Pá. Eu casei, mas assim, não foi casei. Não, eu casei no cartório. Eu e Pedro, a gente mudou de nome. A gente fundou uma família e eu casei. Eu me ouço contando essa história e eu digo assim, puta que pariu, né? Exagerei. Eu penso em Irene e Tereza.
casando escondido, filhas da puta. Como assim vocês vão casar escondido de mim? Não, nesse caso, penso mais em Tereza. Acho que Irene vai ter que Irene convocar a gente pra Irene organizar a vai fazer, festa. Tereza não, Tereza vai avisar. Tereza vai Gente, mandar tô um aqui na WhatsApp. Tailândia. Vai mandar uma mensagem. E graças a Deus, minha mãe é uma mulher muito terapeutizada e absolutamente generosa também. Ela, de alguma forma dentro dela, ela entendeu esse processo como sendo um processo necessário para o meu crescimento, para a minha expansão. Óbvio que ela ficou com raiva de Pedro durante muitos anos, né? Mas a gente superou, estamos aqui casados, eles agora são melhores amigos, demorou, é verdade. Mas foi a consequência de uma escolha, dessa escolha por me afastar, por de alguma forma matar essa mãe dentro de mim, para que eu conseguisse ser também essa mulher grande, afetuosa, generosa, né? E, Valentina, essa relação que eu tenho com a minha mãe é uma das coisas mais preciosas que eu tenho na minha vida. É muito linda mesmo. E eu já vacilei muito com ela, e ela já vacilou muito comigo. E essa relação, ela é bonita desse jeito porque a gente se humanizou muito. A gente deixou de lado esse consórcio emocional, a gente escolheu outras alternativas para a nossa relação. E é doloroso, não tem como não ser. Imagina eu casar escondido, imagina a dor que ela sentiu, a traição que não foi isso para ela. E a gente sustentou isso, a gente atravessou essa tormenta. Porque era o que era preciso ser feito, era o que precisava ser feito naquele momento. Eu não encontrei, eu não conseguiria, eu não tinha rompido na adolescência, eu fui aquela adolescente super responsável. Eu não chegava bêbada em casa, já chegava depois que o porre passava, porque eu precisava segurar o meu status de filha perfeita, de filha que dá conta, né? Isso diz muito sobre mim até hoje, em vários lugares meus. E isso é bom, isso é ruim, como tudo na vida. Mas em algum momento, eu tive que não ser essa filha perfeita. Eu tive que decepcionar essa mãe. Faz parte. É muito bom te ouvir. Eu fiquei pensando, Valentina, enquanto Lua falava aqui, nesse conceito que se estabelece dessa casa, né? Essa casa simbólica onde a família cresce junto, né? E é uma simbologia recorrentemente de muita rigidez, que é essa casa com paredes sólidas, né? Que solidifica essa relação familiar, que solidifica a relação da mãe com a filha e da filha com a mãe. É um lugar sólido, né? Assim, a gente eventualmente fala de ninho, mas esse ninho familiar nessa relação entre filha e mãe, ele ocorre no lugar de muita solidez. A gente constrói uma parceria, um diálogo, isso é muito sólido. Mas no fundo essas paredes são todas elásticas. Mesmo, é tudo elástico. Essa parede ela estica até onde você for para que essa relação ela permaneça acontecendo num lugar que não é esse lugar de codependência. Não é esse lugar de codependência, inclusive da idealização e da expectativa. O que a sua mãe espera de você e você não deseja magoá-la, e isso que as mulheres também carregam de ter que cuidar o tempo inteiro dessa filha. É isso, assim, como se ela não pudesse ralar o joelho, né? Simbolicamente, isso acompanha também as mulheres durante muito tempo. E aí o convite que eu faço é pensar nessa elasticidade dessa relação de vocês. Lua falou aqui, eu precisei decepcionar minha mãe algumas vezes e tal, e ela também, e muito bom ter visto essa história de dentro. Eu fui observador constante dessa história de dentro. Levei muita porrada, né? Porque a culpa eventualmente vinha para mim, assim. A gente mudava de estado e quem carregava a responsabilidade sobre a mudança era eu. E não porque Lua recebeu uma proposta para morar em São Paulo, para trabalhar em São Paulo. Levei 10 anos de bordoada nas costas. Então você escolheu ir para São Paulo e a minha filha saiu de perto de mim no Recife. E não era. Foi Lua que tinha ido na frente, foi fazer um curso, recebeu uma proposta de trabalho e eu fui atrás. Mas a culpa ficou comigo. E no caso de Lua, isso foram pontos assim que foram criando isso que ela chamou de decepção, né? Eu precisei decepcionar minha mãe, e a mãe precisou decepcionar. E no fundo, vejo que é um negócio muito mais bonito e muito menos negativo nesse sentido, que não é sobre essa decepção. É sobre uma vontade genuína das duas
de amadurecerem, porque a distância de idade entre as duas é pouca. A mãe de Lua teve ela muito cedo. E é uma capacidade e uma vontade genuína de se reinventarem e reinventarem essa relação, ou seja, criarem esse elástico dentro dessa casa, né? Essa casa simbólica. Até porque a casa sólida ela mudou tanto de CEP que não dá pra gente contar. Então, caramba, como é que você e sua mãe, Valentina, dialogam a partir de um lugar que é um lugar de não aprisionamento nessas duas idealizações, né? Tem uma coisa que ela traz, né, também, assim, me entristece. Será que eu vou ter que perder minha mãe quando eu escolho esse relacionamento? Eh, e eu acho que a gente precisa também. Tem uma coisa que para as mulheres é muito difícil, que é o lugar do, vou botar entre aspas, tá, Valentina? Egoísmo. Parece que qualquer decisão na nossa própria direção é uma decisão egoísta. E a gente não é socializada para ser egoísta. A gente não pode ser egoísta, a gente não pode pensar na gente, a gente não pode pensar no que é o melhor para a gente, porque isso é muito feio, né? Em algum momento a gente entende essa mensagem e tudo que é pelo nosso bem, para o nosso cuidado, para o nosso prazer, fica colocado em segundo plano. E eu acho que é um processo de desconstrução disso. Você talvez se entristeça, mas que isso não te impeça de caminhar na sua direção quando você acredita que é para lá que você deve seguir. Quais são os ganhos de ficar nessa relação com a sua mãe? É de você se manter Valentininha. E Valentininha é uma delícia, porque Valentininha é amada. Valentininha tá tudo dado para essa Valentininha, né? Mas se tá tudo dado, o mundo não acontece. Perfeito isso, eu adorei. E é esse lugar novo que pode ser ocupado, que é o que a Valentina chama no e-mail de meio termo, assim. Não, que perda é essa, sabe? Que ela coloca o medo que a mãe tem quando a mãe diz assim: eu acho que você pode estar se entregando demais a essa relação. E que você sente, Valentina, que ela tem medo de perder. Que perda é essa? E que perda é essa que você sente em relação à sua mãe quando você também entra nessa relação amorosa, né? Tem uma coisa que é meio senso comum. Eu não sei se vocês já ouviram isso, não, mas eu já ouvi. Eu acho que outras pessoas aqui nos ouvindo já ouviram. Que é essa história de que as mães sentem e quase sempre têm razão quando elas sentem em relação a alguma relação amorosa da filha. Isso aí vai dar errado. Mas o que é esse dar errado? Você falou dessa distância geracional e da percepção sobre o que é o namorar, né? Mudou, não mudou? As relações de namoro não são como eram na geração da sua mãe, menos ainda quando era na relação da sua avó. E se olhar para trás, minha gente, mudou muito, né? Tem uma coisa que a sociedade convida a gente a pensar, e é urgente, que é esse namoro, ele é um namoro onde as mulheres também estão procurando seus espaços de independência e não de dependência de alguém numa relação, de uma outra pessoa. Não é isso que a sociedade convida a gente a falar? Então, assim, o que é que são pessoas certas ou erradas, relações certas ou erradas, namoros certos ou errados? O que é isso, assim? Acho que vale conversar também com sua mãe sobre isso, né? Trazer essa perspectiva. E a pergunta dela, né? Como fazer para equilibrar aquilo que sua mãe acha ser o melhor para você e aquilo que você está disposto a arriscar pelas suas vontades? Que equilíbrio é esse? O que é esse equilíbrio? É mamãe feliz, você feliz? Não consigo ver isso quando o que está colocado é uma escolha. A escolha, ela é ou, ela não é ir. Né? Aqui talvez não vai caber todo mundo bem, todo mundo satisfeito. Vai caber um ou o outro. E a gente vai precisar lidar com isso, né? A outra pergunta dela: como a gente aprende a avaliar os pitacos maternos, pegar aquilo que nos serve, seja o todo, só uma parte ou até mesmo nada, e partir para sustentar as nossas escolhas. E mais, como fazer isso sem machucar tanto minha mãe e a nossa relação. Tem muito medo colocado aqui, né? E uma vontade muito legítima de continuar agradando, de seguir agradando essa mãe. Quando é que a gente está pronta?
Não tem uma idade, Valentina. A gente tá pronta quando a gente sentir na carne, na pele, essa dor, essa raiva, essa angústia, esse medo, né? E no fundo, para mim, o que vem muito forte é assim: e se minha mãe deixar de me amar? Eu aguento a ausência desse amor? E eu queria te dizer que ela não vai deixar de te amar. Ela pode ficar com muita raiva, ela pode ficar muito magoada, ela pode dizer um monte de coisa e jogar um monte de coisa em cima de você, mas o amor mesmo, se ele foi construído até aqui, não é uma escolha errada, uma decisão por você que faz esse amor desaparecer. E mãe da Valentina ainda tá aí ouvindo, não? Se tiver, também serve para você. Essa sua filha, Valentina, ela, à medida que ela vai criar asas e vai para longe, vai amar outras pessoas, e provavelmente serão muitas, porque ela é muito jovem, né? Ela tem quanto? 19 anos? Ela não fala. Não fala, mas é super jovem, né? Ela ainda vai. Isso significa que você vai perder o amor dela? Não, também não. Mãe da Valentina, não vai. Eu lembrei de um trecho do livro Tudo é Rio, de Carla Madeira, que foi um livro que eu li há pouco tempo atrás, e ele é arrebatador. É um negócio, assim, muito lindo. E tem a mãe de Dalva, que é o personagem principal, ela ela escreve uma carta, eu não lembro, acho que é uma conversa entre elas, que ela faz um alerta para Dalva sobre o ciúme do namorado, né, noivo de Dalva. E ela diz assim: eu observo e eu sei que isso não se mata dentro do outro. Assim, o ciúme é um negócio, é um bicho que você adormece, mas ele tá lá. E eu me preocupo, minha filha. Eu me preocupo muito com você. Mas a vida é sua. As escolhas são suas e eu tô aqui. Estou aqui, olha, é o aprendizado constante, diário, rotineiro e, pelo visto, eterno e perene diante da existência de filhas e filhos, que é a gente simplesmente precisa se colocar ali, dizer que está ali, manifestar nossas preocupações e questões é uma coisa, mas essa outra coisa é a mais importante. E eu tô aqui, não cabe um na sequência. Tá Não, vendo? Eu não, 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 não. disse. Não, tô aqui assim. Você vai errar. E eu tô aqui. É. É o tal elástico da casa. Tô aqui. Eu sei que você gostaria muito de ouvir isso agora, Valentina, né? Da sua mãe. E às vezes a gente vai precisar dar o tempo das coisas para esse eu tô aqui vir. Gastar o tempo. Vai Gastar o precis- tempo com as suas escolhas. Vai precisar, sabe? E enquanto você não ouve o eu tô aqui, eu espero que você encontre em você mesma essa sustentação. Porque esse também é um aprendizado muito bonito, assim, esse amor, ele não serve apenas para essa relação que está posta entre vocês duas. Esse amor, ele te sustenta também. Então, dentro de você, você tem uma base, você tem as ferramentas, sabe? Se o tô aqui da tua mãe não tá vindo, esteja você para você mesma. Que bonito isso. Eu queria agradecer muito por esse dilema. Porque como pai, ou seja, eu tô fora dessa equação exata aqui desse dilema, mas como pai, para mim foi um aprendizado dialogar sobre isso hoje aqui, que é o reforço de um caminho meu de tentativa de aprendizado, que é evidenciar para as minhas filhas e para os meus filhos que, independente das escolhas que eles tomarem, eu estarei ao lado delas e deles. E com essa abolição desse eu falei, eu te disse, apontar, sabe? Imagina, depois de uma dor de uma filha ou um filho, ele ser recebido com tá vendo? Não. Ser recebido com o mesmo colo de sempre, o amor de sempre. E olha, esse também eu acho que é um aprendizado que não vai parar. Mesmo. E espero que eu tenha êxito nessa missão. Obrigado, Valentina, por ter trazido isso aqui. É mais um lembrete para essa jornada longa que é a paternidade e a maternidade. Valentina, crescer dói.
Dói na gente, dói quem está ao redor. Para essa mãe ver você crescendo também é uma dor. Mas a gente, como pais e mães, a gente precisa entender que as escolhas certas ou erradas dos filhos, elas não são méritos nossos, né? Que é o outro. Esse outro é uma pessoa que, para estar no mundo, vai precisar escolher que caminhos vai seguir. Porque também é muito pesado para essa mãe ser responsável para sempre por essas escolhas certas dessa filha, né? Esse é um lugar que é muito facilmente cobrado das mães, mas que a gente também precisa abrir mão dele e deixar esses filhos irem e voltarem quando eles quiserem. Porque esse exercício é o exercício do amor incondicional. O resto é condição. Uia! Esse foi o Dilema 97, ó, atravessando a gente aqui. Obrigado, Valentina. Obrigado a vocês que nos ouviram até aqui. Obrigado por mais essa quinta-feira junto com Dilemas. Para apoiar o Dilemas e os podcasts da Rede Amparo, basta vocês entrarem em redeamparo.com.br/amp e escolherem como vocês querem contribuir para isso e fazer parte da nossa comunidade de apoiadores, que são a raiz disso aqui. Que tem conversas íntimas ali no grupo do Telegram, que são maravilhosas e engrandecedoras. Inclusive, queria mandar um beijo para os apoiadores, porque as conversas têm sido muito acalentadoras nesse momento de tanta dor no país, né? É sim. Muita gente Obrigada, boa junto. Dilemers amados. Obrigado, gente. Até próxima quinta com o episódio 98. Um beijo para vocês. Um beijo e até quinta que vem. Caboge. Solta a vinheta, meu querido. Dilemas. Mostra os seus que a gente mostra os nossos.